e já temos recebido tantas coisas do Senhor, né? Esses testemunhos do que Deus fez na vida de tantas pessoas que estavam ali testemunhando o que Jesus fez em suas vidas. Maravilhoso isso. É tão bom fazer parte desse processo de restauração de vidas. Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso. E por falar num Deus bom que fala conosco, quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que Deus esteve trabalhando na minha vida durante esta semana, num tempo a sós com Ele, que começou estando orando eu e a princesa Tânia Mara, né, minha princesa linda, maravilhosa, e nós estávamos ali, e Deus falou, nós oramos e fomos ler um versículo que está num devocional, e estava aí este versículo, 1 Coríntios 10, 13, e foi muito, mas muito especial o que Deus falou naquela manhã, e eu me senti assim, no compromisso alegre de comunicar isso com os irmãos. Quando fala em tentação, o que lhe vem à mente? Se fala para você, tentação, você lembra do quê? Aqui nesse texto, Paulo se depara com uma igreja que parece que tem dois grupos, ou mais, porque eles se dividem em vários grupos, mas alguns se julgam mais racionais, intelectuais, sábios, e outros que se opõem a esse grupo, mas talvez espirituais, mais religiosos, que via a coisa de um outro ponto de vista. E aí então, parece que tem um grupo que sempre está achando que ele é o mais forte, diante daquele que se embrulha em suas confusões, e aí eles dizem, nós somos mais fortes que esses. E a esses grupos vem a tentação de um modo diferente. Me parece que tem um grupo que diante da tentação, ele diz assim, você acha que eu vou cair nessa daí? Essa daí já é velha, isso aí não tem nada a ver, eu posso fazer isso daí, isso aí não me afeta. E há um outro grupo que era todo religioso, espiritualista, que diz, não, por trás dessas coisas existe algumas, e virava aquele esoterismo, né? Pois bem, nesse momento em que há uma discussão entre eles sobre comer carne sacrificada aos ídolos, ou não comer a carne sacrificada aos ídolos, o que isso significava e representava, depois os irmãos podem ver os textos antecedentes, não vai dar tempo para falar nisso agora. Paulo, depois de estar conversando sobre isso, ele dá uma introdução no capítulo 10, falando a respeito de uma séria advertência. Há uma séria advertência nesse texto que eu gostaria de usar então como introdução. Então presta bastante atenção, porque isso aqui é com você, isso aqui é comigo, isso aqui é conosco. Existe uma séria advertência. Paulo está escrevendo aos Coríntios, que como nós, igreja de Cristo, ele fala assim, eu vou fazer uma advertência séria a vocês, e vou usar um tempo na história de Israel para advertir vocês. Porque um versículo antes do versículo que nós lemos, o versículo 12, Paulo está advertindo assim, quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aí ele diz assim, aí ele entra no texto falando sobre tentação, porque não vos sobreveio tentação. Então, esse versículo que Deus falou está falando conosco, tem um antes, e é esse antes que eu gostaria de explicar para que os irmãos entendessem bem. Então vou usar a introdução para isso. Paulo está citando o povo que está lá em Israel, que apesar das bênçãos de Deus, pecou.
O que eles fizeram para cair em desgraça? Eles desejaram coisas ruins. Aí no texto, em algumas versões aparece: cobiçaram coisas más. Quando começa lá o capítulo 10. Então, entre os pecados de Israel que os levaram à desgraça de não herdar a terra prometida, está cobiça. Cobiçaram coisas más. Tiveram saudades lá do Egito, do que eles tinham. Eles eram escravos no Egito, mas tinham algumas saudades de algumas coisas que dizia respeito apenas ao físico e não ao espiritual. Então eles cobiçaram coisas más. Segundo, eles cometeram idolatria, que é condenado pela palavra de Deus. Em vez de olhar para Deus em Canaã, olharam de volta para o Egito, quando construíram um bezerro de ouro e o adoraram. Deus ficou extremamente descontente e 3.000 foram mortos. Vai acompanhando esses números. 3.000 pessoas morreram no deserto. Por quê? Porque eles estavam entrando numa rota de desobediência séria contra Deus. Então não somente cobiçaram coisas más, mas também idolatraram. Depois, eles cometeram fornicação ou prostituição. Bom, eles se prostituíram com as mulheres de Moabe, que o Senhor tinha falado: a hora que vocês entrarem naquela terra, não se casem com as mulheres da terra. Vocês devem casar entre vocês, porque se vocês se casarem com as mulheres daquela terra, aquelas mulheres vão trazer para dentro da casa de vocês os ídolos. E porque eles se prostituíram com aquelas mulheres, o que aconteceu? 24.000 morreram numa praga. Veja só como milhares de pessoas estão ficando pelo deserto. Depois, o texto, Paulo também comenta sobre o pecado de tentar ao Senhor. Eles tentaram o Senhor. Eles tentaram a paciência de Deus quando saíram do Monte Or, passando pelo caminho do Mar Vermelho. Eles não queriam dar a volta por Edom e reclamaram: a nossa alma tem fastio desse pão vil, falando daquilo que Deus mesmo estava dando a eles. Então, por causa dessa tentação ao Senhor, Deus mandou serpentes abrasadoras para morderem as pessoas, e muitos morreram. Tantos outros já foram ficando no deserto. E não somente tentaram ao Senhor, mas a reclamação deles ficou tão contínua, que virou murmuração contínua. E por causa dessa murmuração, olha o que aconteceu. Como resultado do pecado, numa ocasião, 14.700 morreram, conforme Números 16, 41, 50. Isso foi logo depois da morte dos 250 que seguiram Corá. Isso demonstra o quê? Que uma geração inteira que saiu do Egito com uma grande esperança de tomarem posse da terra prometida, morreu. Essa grande maioria morreu durante essa peregrinação, que podia demorar 40 dias, e acabou passando 40 anos, e toda uma geração morreu lá no deserto, com exceção de Josué e Calebe, aqueles que tinham menos de 20 anos. Ou seja, a geração que saiu lá do Egito, e que era para tomar posse da terra prometida, e que cometeram esses pecados, ficaram pelo meio do caminho, não herdaram a terra prometida. Sabe por quê, amados irmãos? Por que dessa introdução? Quero dizer para você uma coisa: olha, não trate a tentação como se ela fosse uma coisa que vai te atrapalhar agora, mas depois você resolve. Não trate a tentação assim. Nunca vai vir uma tentação para você para ser só na horinha, só para você falar assim: eu cometi esse pecado, mas agora me arrependi, não vou cometer mais. Você acha que a tentação é isso? Não. A tentação é uma armadilha, que a hora que você é tentado e cai, você cai numa armadilha. Nós vamos ver isso daqui mais à frente, quando falarmos sobre rota de fuga. Mas Paulo começa esse capítulo advertindo as pessoas, advertindo os irmãos, contando essa história. Diz: vocês acham que vocês são mais fortes,
que o povo que estava lá no Egito, que viu Deus operando sinais, ele mandou muitos sinais, para que Faraó, vendo os milagres de Deus, deixasse o povo ir. Quando o povo foi passar pelo mar, Deus abriu o mar para eles. Eles passaram vendo parede de água de um lado, parede de água de outro, e eles passaram e viram aquele milagre. Quando eles olharam para trás, os egípcios morreram afogados. Eles, aí logo depois viram uma nuvem que os guiava de dia, uma coluna de fogo que os dirigia à noite. Eles viram sinais de Deus, chovia comida do céu. Quando eles enjoaram do maná, porque tinha gosto de coentro, eu acho que eu não ia gostar muito também, mas Deus fez chover codornizes, e eles puderam comer churrasco de ave. Então, mas mesmo assim, eles foram advertidos: não façam isso, não façam aquilo, não façam. E eles fizeram. Sabe o que aconteceu com eles? Eles caíram em desgraça. Meu irmão, você acha mesmo que uma tentação é só para você ter uma quedinha ali, um gostinho do pecado, e depois você pede perdão e sarou? Porque tem muita gente que vai agindo com a tentação assim: bom, eu pequei, mas Deus é grandioso em perdoar. E é verdade. E Ele esquece dos meus pecados, e é verdade. Mas o problema é que você às vezes não esquece, e você ganha um gostinho pela coisa que vai fazer você cair em desgraça. Por isso que Paulo está falando aqui: olha, você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Mas o texto tem o propósito de dizer que você tem e pode vencer as tentações. Amém, irmãos? Diga assim comigo: eu posso vencer a tentação. Diga assim: eu posso, no poder de Deus, vencer a tentação. Então agora você conta aí, 3 discernimentos que vai ajudar você a ganhar essa guerra contra a tentação, que vai fazer você vencer a tentação. 3 discernimentos. Primeiro discernimento, olha bem isso na sua mente. Primeiro discernimento: a tentação é comum a todo ser humano. Diga assim: eu posso, no poder de Deus, vencer a tentação. Olha só o primeiro discernimento. Diga assim: a tentação é comum a todo ser humano. Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu já sei a resposta. Quem aqui que ainda nunca foi tentado, gente? Corresponderia a dizer que você nunca pecou. Todos nós já vamos tentar. Todos nós somos tentados, não é verdade? Às vezes a gente se espanta: puxa, mas que tentação. Meu irmão, alguns são tentados pelo poder, outros pela fama, outros pelas riquezas, outros são tentados pelo sexo, enfim. A gente pode fazer uma lista enorme aqui. Mas uma coisa é verdade que Deus quer falar conosco hoje: olha, não se engane, todos vocês serão tentados. Eu já ouvi alguém dizendo assim: não, mas Jesus orou para a gente não ser tentado. Não, Jesus nunca orou para que nós não fôssemos tentados. Não orou sim na oração do Pai Nosso, nunca orou. Ele orou para que nós não caíssemos em tentação. Então, diante da tentação, não se espante, porque quando eu ia aprender a orar, a gente estava orando sobre algumas coisas, e a gente estava pedindo a Deus: ó Deus, nos livra do mal, de cair em tentação disso, daquilo, e a gente estava comentando isso. Depois que a gente orou, ela saiu um pouquinho, que ela tinha que ir para a escola, eu fiquei orando um pouquinho mais, eu fiquei assim: Deus, será que o Senhor está avisando? Será que eu vou cair com alguma coisa? E vem aquele medo, né, da tentação. Eu me lembro que uma vez nós estávamos num retiro de líderes, da rede jovem então, e nós estávamos naquele retiro e íamos fazer a pesquisa do DISC, aquele teste de comportamento, de personalidade. Aí, antes tinha um estudo sobre o que você mais teme. E sabe o que a maioria dos líderes temiam? Cair
cair, ser mau exemplo, dar mau testemunho, porque eles sabiam que, como líder, as pessoas agora estavam olhando para eles, e eles sentiam grande responsabilidade, eles tinham medo disso. Eu acho que as pessoas que lideram em qualquer lugar, mesmo lá dentro da sua casa que você lidera, você não quer ser mau exemplo por seus próprios filhos, na verdade. E há esse temor, mas Deus trabalhou no meu coração naquela manhã. Eu quero passar isso para você. Não tenha medo da tentação. Pode ser a própria tentação, sabia? Você ter medo da tentação, Deus me mostrou. Meu filho, você ter medo da tentação é a própria tentação, porque o propósito da tentação é justamente fazer isso. Então não tenha medo da tentação, mesmo sabendo que a tentação é comum a todas as pessoas. Muito bem, mas também tem um outro lado. Lembra que Paulo estava trabalhando com um grupo mais dos intelectuais, outro grupo mais esotérico, o forte e o fraco. Ele estava falando mais, olha, cuidado com a presunção também. Não é para ter medo, mas cuidado com a presunção. Fique atento com aquele não tem nada a ver, eu posso resistir. Uma coisa é a tentação que lhe sobrevém, e outra bem diferente é aquela que você se expõe. Olha o texto, o que o versículo diz? O versículo diz: não sobreveio tentação maior do que aquela que você pode resistir. O que significa a palavra sobreveio, amados irmãos? O que significa essa palavra para nós? A palavra veio. Veja, vou aqui ler para os irmãos, versículo 13 do capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então agora, deixa eu dizer, ele está dizendo humana porque é o ser humano que é tentado. Mas veja só, imagine você está e de repente uma mulher prostituta, faz disso o seu ganha-pão, chega para você e fala umas palavras tentando seduzir você, e você é pego é feio, né? Você é pego de surpresa. É essa tentação que Deus diz assim: fica tranquilo, não vai vir tentação maior do que o que você possa suportar. Dessa aí eu vou te livrar. Agora, outra coisa é uma pessoa ir a uma casa de prostituição, porque aí não lhe sobreveio, foi atrás. A tentação não veio a ele, ele é quem foi a tentação. Então, perceba, meu amado irmão, que isso é algo que a gente tem que cuidar, e Deus está falando conosco nesta noite, agora. Filhos meus, é um tempo de santidade, é um tempo de avivamento. Fuja da tentação, sai fora. Aquela que sobrevier a você, pode deixar, porque aquela que vive, olha, não tem nada para conseguir resistir. Então, guardou o primeiro discernimento? Todo ser humano passa por tentações. Todo ser humano passa por tentações. A tentação é comum a todo ser humano. Diga comigo, a tentação é comum a todo ser humano. Lembre-se de não tomar aquela atitude de ficar com medo da tentação, porque maior é Deus do que a tentação, e também não seja presunçoso e fica se expondo à tentação. Você vai ser livre daquela que sobrevier, não daquela que você... Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Muito bem, agora vamos para o segundo discernimento. Você pode vencer a tentação. Deus é fiel para socorrer. Não permite algo além das vossas forças. Então, o segundo discernimento, Deus é fiel para socorrer. Diga, Deus é fiel para socorrer. Amém? Veja só, meus amados irmãos, quando Deus vê você em perigo, Ele vai lá socorrer você. Sabe por quê? Deus é o seu Pai. Um Pai ausente. Ele não é um Pai ausente. Ele é um Pai sempre presente. Deus está falando isso conosco justamente
para nos tirar aquela ideia, porque sabe o que é? O trabalho de Satanás com a tentação é criar a seguinte forma de pensar. Ele vem com uma tentação e ele percebe que você está sempre tendencioso a cair naquele erro. E aí então ele vem, faz você cair naquele erro. Você caiu, aí você vai lá, pede perdão a Deus. Deus te perdoa, esqueceu o seu pecado. Você fica meio sentindo culpado, tal. O diabo fala para você assim: você é fraco nesse ponto, você vai cair de novo. Você fala, não, em nome de Jesus, tal. Aí você cai de novo, o diabo, está vendo? O que eu falei para você? Então o diabo vai criando uma ideia, você é escravo, e por isso que você cai em tentação. Mas isso é mentira, porque você já foi liberto pelo sangue de Jesus, e toda acusação contra a sua vida já foi cancelada. Veja, perceba, a Bíblia não diz, mas fica tranquilo, porque eu sei que você é fiel. Não, a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está dizendo o quê? Eu me lembro que uma vez tinha bastante adesivos de carro, que eram escritos assim, Deus é fiel, Deus é fiel, e tinha um montão. De repente alguém começou a escrever assim, Deus é fiel, e você? Aí eu parei, você engole seco, né? Eu falei, é mesmo, Deus é tão fiel comigo, mas eu tenho que ser sincero, se for depender de mim, eu não serei fiel a Deus. Então Deus é quem continua sendo fiel, e é por isso que Ele me faz fiel, e a glória não é minha, de eu poder dizer, está vendo como eu sou fiel? A glória é de Deus, porque Ele continua sendo fiel, mesmo eu não sendo, e por causa disso, Ele sempre me livrará, justamente por entender que eu tenho minhas fraquezas. Ele não vai permitir que venha algo que seja além das minhas forças. Por exemplo, eu já passei por tentação que se eu contar para você, você diz, Gonzalo, eu nunca passei por essa tentação. Mas às vezes, eu já conversando com algumas pessoas, falei, meu Deus do céu, olha a tentação pela qual ele passou. Eu nunca passei por ela. Você entende? Agora aqui, me acompanhe nisso aqui. Veja, por que será? Você pode dizer assim, não, é por aquilo que você disse antes. Às vezes você fica sondando qual que é a nossa tendência, o calcanhar de Aquiles. Mas não é só por causa disso. Sabe por quê, amados irmãos? Escute isso. Nós não estamos à mercê de Satanás. Você já pensou se Satanás fosse um ser livre para te tentar do jeito que ele quisesse, com a tentação que ele quisesse? Não. Tem alguém que controla essa questão aí, e é o nosso Pai. Deus é fiel, e Ele vai lá e fala, opa, pode parar, essa tentação você não vai não. Isso não vai vir sobre meu filho agora não, ele não está preparado para isso. Eu sei o que o meu filho pode, o que meu filho não pode. Você não vai vir com essa tentação. Deus é fiel e Ele impede aquilo que você não está preparado, você entende? E eu não posso dizer, não, Deus pode mandar, no poder do Espírito Santo eu posso vencer todas essas coisas, é verdade, mas Deus sabe em cada ponto da sua vida, da sua maturidade cristã você se encontra. Ele está dizendo, olha, Deus é fiel, então dê glória a Ele, é Ele quem estabelece o que você, o que vem, o que não vem a você, só que, lembrando daquilo, não se exponha a tentações. Deus é fiel e não vai permitir que venha algo que seja maior que a nossa força, e tem sempre também uma rota de fuga. Sempre tem uma rota de fuga. Eu peguei aqui, irmãos, fiz uma cópia de um parágrafo do texto do livro de exegese de 1 Coríntios, e eu peguei aqui, no texto, a palavra equibaces, ela denota um desfiladeiro. A figura é de um exército nas montanhas e que escapa de uma situação insustentável por meio de uma passagem, uma rota de fuga. Ele está encurralado e não dá, mas de repente fala, olha uma saída por aqui, foge, para não ser derrotado.
Olha, há algumas pessoas que as circunstâncias estão rondando, elas dizem, não, eu vou ficar aqui, eu posso. Eu posso, eu consigo resistir. E ele está sendo enrolado e está sendo derrotado. Meus irmãos, a hora que a coisa apertar, olha para a rota de fuga e foge. Faça igual José, diante da tentação daquela mulher lá, José no Egito, a mulher de Potifar, toda vez ela tentava José para que José caísse. E uma vez ele chegou a agarrar José, e José se soltou, toda ela ficou com a capa na mão, e José saiu correndo, sem roupa mesmo, e foi embora, fugiu. É isso que você tem que fazer, a rota de fuga, é para você fugir dali. Tem gente que está assistindo um filme, né? Posso dirigir em especial para os homens? Você está lá assistindo um filme, de repente aparece uma cena, uma mulher se despindo, uma cena sensual, você começa a olhar, e você tem a tendência de ser tentado por aquilo, né? Teve gente que diz assim, não, rapaz, isso é filme, quase todo filme passa isso daí, deixa isso para lá. Olha, se você olhar uma mulher que está ficando nua, e que está se mostrando para você, e você não sente nada, eu lhe indicaria um médico. Quem sabe uma reposição hormonal. É óbvio que a pessoa vai ficar tendente a cair naquilo. Então o que você tem que fazer? Fugir daquilo. Eu vou explicar para vocês, já expliquei isso para algumas pessoas, mas eu acho que alguns palmeirenses não entenderam. Tem o controle remoto, porque eu avisei alguns palmeirenses, eu falei, celebra bastante a ponta da tabela, que daqui a pouco, avisei. Mas aí a pessoa fica, você pode dar stop, você pode pular aquela parte, senão você pode desligar. Tem também power, você aperta, desliga a TV, você, desligou, entendeu? Fugir é isso. Não que eu queira chamar, eu só usei de exemplo. Também tem mulheres que são tentadas na área da sexualidade. Mas eu usei os homens. Posso usar as mulheres agora para um outro tipo de pecado? Não que as mulheres sejam fofoqueiras, mas eu vou usar a fofoca. Vocês estão rindo por quê? Só usando casos diferentes. Eu estava lendo um que escreveu, um psicanalista, ele é teólogo, filósofo, o cara é um monte de coisa lá, fez seminário de teologia lá no norte, seminário batista, ele estava comentando uma coisa, que hoje os psiquiatras e psicólogos, psicoterapeutas estão tratando muito com pessoas que sofrem de uma doença que, se não me falha a memória, porque é um nome esquisito, pseudolália, eu acho que é isso daí. Mas é conhecido como mitomania, que é exatamente o vício de mentira, aquele mentiroso compulsivo. E ele estava falando sobre essa doença, e que algumas pessoas que desenvolvem essa doença têm um fundo de autoimagem baixa, por exemplo, de alguns complexos de inferioridade, então ele mente, por isso mania, para criar uma imagem a respeito de si que na verdade não confere com a que ele enxerga, porque ele enxerga uma autoimagem baixa. Ele fala, não posso ser assim, eu não posso mostrar quem realmente eu sou. Ele nem é aquilo mesmo. E aí ele começa a inventar mentiras, e aquilo começa a virar um vício na vida dele. Ele está mentindo por qualquer coisa. Isso, amados irmãos, até estou dizendo que eu vi ali, aí depois eu vi também de uma revista de saúde, li alguma coisinha. Isso é uma doença séria que precisa de um tratamento de um médico. Mas as pessoas que sofrem com esse mal da mentira, elas têm a mania da fofoca. Mas ele avisava, esse psicanalista, que geralmente a fofoca está ligada a um problema relacionado à própria pessoa. Por exemplo, algumas pessoas, como eu sei que as mulheres não gostaram, vou deixar só os homens são tentados, tá, gente? Então, as pessoas estão conversando e geralmente aquela pessoa diz assim,
Você viu a fulana? É que eu tenho que citar o exemplo que o cara deu, entendeu? Então, você viu as mulheres, estão conversando, dizem assim, você viu a fulana? A fulana apanhou do marido. Se eu apanhasse do marido, por que aquela fulana? Também, que mulher fraca, vai lá e denuncia esse marido e tal, e ela fica revoltada. A pessoa nem ali está. O que ela está fazendo? Fofoca da fulana que apanhou do marido. E é o que aquele psicanalista diz assim, olha, que ele conhece um caso, obviamente que aquele caso tratou, que a pessoa estava movida nisso, o que acontece? Geralmente aquela pessoa, provavelmente quando era criança, e geralmente acontece isso, ela foi filha de um pai alcoólatra que batia em sua mãe. Então ela está falando sobre si mesma. Aí você pergunta, pastor, o que isso tem a ver com rota de fuga? Porque ele comenta, qual é a rota de fuga contra a fofoca? Se começar a falar da outra, e você perceber que ela está falando mal, sabe como você faz a rota de fuga? Ele aconselhou, nesse caso você chega para fulano e diz assim, fulana, como é que você está? Tudo bem? Quando se fala sobre isso, como você se sente? Você tira o foco da fofoca e põe o foco em quem? Na pessoa. Porque geralmente aquilo tem a ver com a pessoa. Por isso que às vezes nós somos fofoqueiros, entendeu? São as nossas próprias sequelas psicológicas. As nossas próprias sequelas de como a gente se vê com uma autoimagem tão baixa. E, minha gente, nós somos filhos de Deus, criados por Deus, separados por eles desde antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos como filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Você pode ter uma autoimagem baixa com uma identidade dessa? Você entende? Então Deus falando isso conosco, você pode vencer a tentação. Quando você envolver num grupo de piadinha suja, eu conheço uma pessoa que é bem próxima a mim, que quando uma pessoa, ela conta que lá no seu serviço, quando começa a contar piada suja, ela sai, simplesmente sai. Aí tem uma pessoa lá nesse grupo do trabalho dela, que gosta de contar piadinha suja, está lá no meio, ele fala, tal pessoa não gosta, ela é crente, e já para de falar. E quando a pessoa se propõe, não, se quiser eu saio, ela diz, não, então quer a presença da pessoa ali, e por causa da presença da pessoa, ela não faz aquele tipo de, você viu, rotas de fuga. Você não precisa se sentir prisioneiro da tentação. Amém, irmãos? Foge. Não dá, meu irmão. Não existe nada de covardia em fugir disso aí. Então, vamos passar para o próximo e último. Terceiro discernimento. Qual que era o primeiro mesmo, gente? Qual que era o primeiro discernimento mesmo? Eu posso vencer. Primeiro, qual que era o discernimento? A tentação é para todos. É natural a todo ser humano. Sim. Então, duas coisas que a gente não deve fazer com a tentação. Nem sentir medo dela. E nem também, o que era mesmo? Nem ser presunçoso. Aí qual que era o segundo discernimento mesmo? Deus é fiel e pode nos... Quem que é fiel nesse caso? Deus. E como Ele é fiel, Ele não vai permitir que venha uma tentação acima das nossas forças. E como Ele é fiel também, Ele sempre vai mostrar uma rota de... Você viu como Deus é bom, gente? Olha como a palavra de Deus é linda. Agora, terceiro e último discernimento que você ganha a respeito da tentação. Deus nos dá poder para... Você se lembra da introdução? Que é uma advertência. O povo foi advertido a não cometer determinados pecados. Por causa disso, eles caíram em
Nunca uma tentação é só o propósito de você curtir um momento com o pecado. Não se engane. O vício da mentira veio por causa de uma mentira, que teve lá, está calculada em alguns complexos, em alguns problemas, mas veio por causa disso. O vício de uma droga veio porque você experimentou a primeira vez aquela droga. O vício da videopornografia veio porque você viu o primeiro vídeo de pornografia. Eu vi um testemunho de um jovem, apareceu na BBC, está lá na internet, se você procurar, sobre aqueles que são viciados em sexo compulsivamente. E aquele rapaz, ele testemunha que ele ficou tão viciado em sexo, ele começou vendo assim, todo, né, adolescente vê, todo jovem vê, mas ele foi vendo, ele estava tão viciado, que quando ele ia namorar, ter relação com uma mulher real, ele não conseguia mais se sentir excitado, ele não conseguia mais fazer sexo com mulher real, é só mulher virtual, ele não conseguia mais. Você acha que a tentação vem só para você ter um gostinho lá? Não, a tentação vem para arrebentar você. É por isso que Paulo, quando faz advertência, presta atenção no que eu vou te falar, porque se você não ficar esperto com a tentação, ele vai arrebentar você. E é isso que Deus tá falando aqui. Perceba só, amados irmãos, que nós, quando falamos sobre tentação, e é isso que me vinha naquela manhã, eu pensava assim, eu tenho que vencer a tentação, eu vou vencer a tentação, eu já caí em tentação, mas eu vou vencer em tentação. Foi por causa disso que Deus falou assim, filho, quem é fiel não é você, quem é fiel sou eu. E não é que você que vence ou cai, vence ou cai, vence ou cai. Sabe quando você pode vencer a tentação? Quando você for totalmente dependente a mim. A força para vencer a tentação não é nessa sua vontade de querer ser moralmente correto, não é na força da religião, não é na força de eu tenho que ser o exemplo, não é nessa força não, é no poder do meu Espírito. Porque veja, novamente eu vou requisitar aqui produção, pode mudar para mim por favor o slide, ele não está passando aqui agora. A palavra dunamai, em grego, significa poder. E ela aparece aqui 2 vezes no texto. E as 2 vezes ela foi traduzida por forças e possais. Aí você diz assim, mas uma palavra só? É porque, claro, grego, diferente de português. Veja que diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Dunamai. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais. Tanto força como poder está ligado ao poder de Deus. Quando Deus ministrava isso, e depois que eu fui ler isso aqui, primeiro Deus ministrou isso aqui, depois eu fui estudar para pregar para os irmãos. Eu não queria vir aqui apenas com uma experiência, né? Eu queria estudar, me preparar para isso. E ainda mais que sou meio dificilzinho para entender as coisas, né? Apesar de ser inteligente, corintiano e tal, mas aí então, Deus mostrou para mim, me levou naquele período, naquela manhã, ele me levou em Lucas capítulo 4, verso 1. E ele me chamou a atenção para o texto que dizia assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser... Alguém cheio do Espírito Santo pode ser tentado, sim ou não? Sim, Jesus foi. Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele foi tentado. Mas alguém cheio do Espírito Santo vence com mais poder a tentação. E é aqui que está o maior segredo. É por causa disso que desde
a ênfase está: não sejam presunçosos. Vocês acham que viram mais sinais que o povo que saiu do Egito e entrou no deserto? Vocês acham mesmo que vocês têm mais conhecimento do que aquele povo que andou na intimidade com Deus? Agora, se vocês têm uma resposta, a resposta tinha que ser sim, porque nós agora temos intimidade com o Espírito Santo. Era isso que Paulo queria levá-los a concluir, que a força para vencer não estava no intelecto deles ou na religiosidade deles. A força e o poder para eles vencer estavam em saírem daquela arrogância, daquela presunção, ou daquela carnalidade que a igreja de Corinto estava vivendo, que cada um estava dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Um que queria ser maior dizia: eu sou de Cristo, cheio de grupinhos, inimizades, porfias, invejas. Da carne podia ser visto na igreja de Corinto. Ele está dizendo: por que vocês estão tentando discutir todas essas coisas, não conseguem chegar onde vocês conseguem, onde vocês precisam ser aquilo que vocês gostariam de ser? Porque vocês estão tentando isso na própria força, mas todo o poder para que vocês vençam a tentação está no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder de Deus em nós. A pessoa do Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus em nós. E para ser cheio do Espírito Santo, você precisa esvaziar-se de si mesmo. De onde vêm as tentações? Tem essa pergunta na Bíblia. Se não das próprias concupiscências. Concupiscência significa desejo ardente. Ou seja, a tentação é de ser humano, o desejo que está nele. Mas quando você se esvazia de si mesmo, para onde vai a sua concupiscência? O seu desejo mais ardente, quando você se esvazia de si mesmo, e é por isso que a Bíblia diz, e o nosso mestre nos alerta, de que nós devemos vigiar e orar. Sabe por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que Paulo está dizendo. Então o que você tem que fazer? Fazer aquilo que Jesus falou, que é básico para todo discípulo de Jesus: negar-se a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo, de chegar diante de Deus e falar: Deus, na minha própria força eu já percebi, já que não dá certo, eu tenho que ir no seu poder. E meu irmão, nós precisamos voltar a valorizar mais o tempo a sós com Deus. Por isso não é só modinha, não. Modinha é ficar indo de show em show gospel, cantando e ouvindo o cara, que não tem nada a ver com rebanho, que não cuida de rebanho, ficar dando palavra, como se fosse pastor de rebanho, porque ele não é pastor de rebanho nenhum. Ele vai numa cidade, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e aí depois quer ficar falando como deve se comportar uma igreja local, onde quando ele vai lá, fala, e a hora que a pessoa tem problema, ele não vem para acudir, e fala que a igreja não está cuidando dos perdidos. A igreja é quem? Sou eu, é você. E aí, então, amados irmãos, é que entra a questão de nós, como servos de Deus, pararmos de todas essas coisas, que é tudo pela nossa própria força, e vira um critica para cá, um outro fala para cá, e a gente esquecer de nós mesmos e sermos cheios de quem? Do Espírito Santo. Voltar a ter o tempo a sós com Deus. Quanto tempo você dedica a Deus? Eu vou fazer um desafio aqui para você. De novo, e de novo, porque isso é uma advertência. Quanto tempo dura uma partida de futebol? Me fala. Primeiro tempo? Segundo tempo? 45 mais 45, você que é bom de geografia. 90, mais o intervalo? 15. 90 minutos significa 1 hora e meia.
mais 15 minutos, 1h45. Falta quantos minutos para 2 horas? 15. O que você fica antes de assistir o jogo, e depois que termina o jogo, você fica ouvindo comentário, vai fácil 2 horas, sim ou não? Quanto tempo dura um capítulo de uma novela? Brincadeira, irmãos. Eu sei que vocês não assistem novela. Mas um filminho de vez em quando vai bem, né? Sabendo selecionar. Tá bom, tá bom. Como vocês são noveleiros, quanto tempo dura um filme? 1h30, um filme pequeno, não é? Um pouquinho que vai um pouquinho mais longe. Até você chegar no cinema, você leva quantos minutos mais ou menos? Depende de você mora, né? 15 minutos? É o médio. Já foi o tempo de uma partida de futebol também, não é? Agora, diga uma coisa, se você somar todo o tempo que você está tendo com Deus, dá pelo menos isso, e eu vou dizer para você, só arriscando, eu acho que não está dando esse tempo por semana para ficar a sós com Deus. É por isso que ele sabe tudo sobre Hollywood, é por isso que ele sabe tudo sobre o time dele de futebol, é sobre tudo. Se for comentar de futebol, o cara sabe tudo. Vai comentar sobre Bíblia, ele, bom, isso aí não é muito a minha praia, você é mais entendido. Fala aí. Meu irmão, você devia saber menos de Hollywood e mais da palavra de Deus, menos de futebol e mais da palavra de Deus. Eu estou falando isso, você sabe, também converso, brinco com os irmãos aí do futebol e tudo mais também, quando vou lá, assisto uma partida, só partida boa que eu assisto, quando joga Corinthians, Flamengo, tal, esses outros times eu não vejo, porque isso prejudica a visão, mas a gente vê, tudo bem, mas quanto tempo você está dedicando para passar com Deus? Sabe o que fazendo com você? Sabe o que você está fazendo com você? Você está se tornando cada vez mais suscetível a cair em tentação. Não, mas o que tem? Isso daí não tem nada a ver. Fraco produz crente? Crente fraco produz crente? Não, crente fraco não produz crente nenhum. Você já ouviu crente fraco trazer alguém para Jesus? Não. Por isso que é a questão de quando adverte. Paulo está advertindo aqui aos Coríntios, porque ele diz, essas são as advertências a cartas ao Apocalipse. Cuidado com o que vocês estão fazendo agora, porque o que vocês fazem agora vai refletir, não tanto às vezes com vocês, que já sabem que já estão, vai refletir na geração futura. Nós precisamos voltar a buscar a Deus e ouvir a voz de Deus e a ficar lá clamando, Senhor, esvazia de mim mesmo, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor, eu não estou contente com isso, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, e que aquilo seja a sua sede, a sua fome, que a presença de Deus seja a sua necessidade. Aí sim. Para terminar aquela manhã, eu vou terminar com isso. Deus falou assim para mim, eu estava já orando e eu coloquei uma música de fundo. E eu cliquei, estava ouvindo a música do Paulo Baruch, sobre perdão. E ele diz assim, pois as vezes em que tropeço, e ele disse em outra parte, que todas as vezes em que ele tropeça, ele olha e encontra no olhar de Jesus perdão e compaixão. Perdão e compaixão. Diga, perdão e compaixão. Aí Deus perguntou para mim assim, filho, você viu como você lida com a tentação? E quando você cai, o que
você encontra nos meus olhos? Está vendo? Deus estava usando uma música para falar comigo. Eu falei, Deus, encontra exatamente o que o Baruque está cantando: perdão e compaixão. Eu falei, então, filho, quando alguém for tentado e cair e olhar para você, deixa eu olhar através do seu olhar para ele e oferecer perdão e compaixão. Não fique pensando, à medida que você me busca e eu lhe dou o poder para ser melhor do que você era ontem, que você deve agora julgar aqueles que caem. Deus é Deus. Então eu quero dizer para você esta noite, se você caiu, esta mensagem te jogar no lixo. Você dizer, já caí mesmo, não tem mais chance, passei por tudo isso daí, eu não prestei atenção, agora eu estou aqui, é verdade mesmo que você disse, fui caindo de armadilha em armadilha, agora estou preso para sempre. Não é verdade. Sabe por quê? Você quer sair de onde você está? Ser liberto desses vícios, dessas cadeias que lhe prendem? Olha para Jesus. O perdão dele vai libertar você dessas cadeias. E com muita compaixão, ele vai te levantar daí onde você está. E lhe dará a oportunidade para viver uma vida de santidade. Porque esse é um tempo de avivamento do Espírito Santo de Deus para a sua igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Amém, irmãos? Amém? Fique em pé. Feche seus olhos. Agora, com toda a força do teu interior, busque a Deus. Comece a orar de onde você está. Comece a buscar ao Senhor e diga para Ele: ó Senhor, eu preciso de Ti. Faz uma sondagem, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo, Ele sonda os corações. Ele sabe naquilo que você caiu ou que você está prestes a cair, e Ele vai falar com você. E sabe, Deus que é fiel, está agora trabalhando no seu espírito, através do Espírito Santo dEle, para que você tenha uma vida santa, longe de ir nas tentações. E Ele quer conceder poder. Então diga: eu me esvazio, 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 eu quero ser cheio de Ti. Eu me esvazio, quero ser cheio de Ti. Se você está aqui nesta noite, entrou aqui com tantas questões, até mesmo sobre a eternidade, até mesmo haverá mesmo vida depois da morte, porque essa é uma pergunta que parece perseguir a humanidade. Sabe por quê? Porque é uma resposta para essa pergunta. A vida depois desta aqui, sim. E ela começa agora, se você entregar a sua vida para Jesus. Se você negar a si mesmo e dizer: Jesus, eu não quero mais controlar a minha vida, esse é o meu pecado, eu quero controlar a minha vida, mas agora eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja, Jesus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Se você se entregar para Jesus como Senhor, se você buscá-lo como Salvador, Ele vai entrar na sua vida para ser exatamente isso, seu Senhor e Salvador. Continue orando, meu irmão. O Espírito Santo está fazendo um trabalho aí com você. Há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, não teve essa experiência de um encontro com Jesus, mas quer fazer agora. Levante sua mão. Alguém aqui quer fazer essa entrega de vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém? Levante bem alto sua mão para que eu veja. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua
mão, diga: eu quero que Jesus venha morar na minha vida. Faça como aquelas pessoas que se batizaram, convidaram Jesus para entrar nas suas vidas, e Jesus mudou as suas vidas. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto sua mão. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus e ter a sua vida transformada por Ele? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, levante sua mão, levante sua mão e diga: eu quero que Jesus seja o dono, o Senhor da minha vida. Deus abençoe vocês. Há mais alguém? Deus abençoe você também. Há mais alguém? Deus abençoe você também. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Há mais alguém? Levante bem alto a sua mão e diga: eu quero Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Há mais alguém? Mais alguém? Quero convidar essas pessoas que levantaram suas mãos. Vem aqui à frente, quero orar por você. Venha, você que levantou sua mão, vem aqui. Você lá de trás, vocês ali, você aqui, de lá, você lá. Vem aqui, eu vou orar por você. Glória a Deus. Pode vir aqui à frente. Mesmo que você não tenha levantado sua mão, você não quer vir aqui fazer essa oração de entrega de vida para Jesus? Talvez você também já fez parte ativamente de uma comunidade, do corpo de Cristo através da igreja, mas você se afastou, você se decepcionou, você se machucou, e você está meio lá no seu canto afastadão, e você veio hoje aqui. Você quer se reconciliar com Deus? Sai do seu lugar, vem aqui à frente também, nós vamos com você. Quantos aqui precisam de reconciliação? Reconciliação. Se sentem tão longe, tão distantes. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode vir, deixe as lágrimas e venha, pode deixar lá, vem chorando, mas vem, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Toda glória é para Deus, toda glória é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda glória é de Deus, toda glória é de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele quem faz essa obra. Amém. Você que está aqui à frente, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Assim você vai estar entregando sua vida para Jesus. Diga assim: Senhor Deus. Isso deixa sair da sua boca. Pronuncie, declare. Diga assim: Senhor Deus, me ama, e o Senhor entregou seu próprio filho. Fale isso: o Senhor entregou seu próprio filho para morrer por mim lá na cruz. E eu, diga, e eu agora decido. Isso, diga isso com muita clareza e decisão. Diga: decido entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja meu Senhor e meu Salvador, de agora e para sempre. Eu andarei em obediência a Jesus, e quando eu falhar, pedirei perdão e retornarei imediatamente ao caminho, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor pelo que Ele está fazendo aqui. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Amém. Sabe como Jesus está olhando para você agora? Ele mesmo mandou dizer isso para você. Ele está olhando você com um olhar de perdão
e compaixão. Amém? Você é livre em Cristo Jesus. Por favor, sente-se nessas cadeiras aqui na frente. Você que veio tomar a sua decisão, senta aqui nessas cadeiras. Não volta para o seu lugar não. Senta aqui na frente. Senta aqui na frente. Ó, tem cadeira aqui também, ó. Quiser vir para cá, tem cadeira desde aqui. E aqui nessa cadeira você vai encontrar uma literatura, uma ficha para você preencher. Preencha de uma maneira que a gente possa ler, entender direitinho. Quem vai te ajudar vai ver se está entendendo direitinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem aqui foi abençoado por Deus nesta noite, diga glória. Amém, irmãos? Você tem ou não tem poder em Cristo para vencer as tentações? Você tem ou não tem poder no Espírito Santo para vencer as tentações? Tem ou não tem? Você é mais que vencedor, meu irmão. Você é livre para viver em liberdade. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso desse Pai tão bondoso, seja derramado sobre a sua vida. Que a graça redentora e sustentadora do nosso Senhor, Salvador, amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo, assim como suas consolações, sejam derramados sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.